Quando a gente está jogando jogos como, por exemplo, damas ou xadrez, existem algumas estratégias que elas vão ser decisivas para o resultado final do jogo, seja para uma vitória, para um empate ou para uma derrota. E essas estratégias, ou a base delas, elas podem e devem ser usadas também para a nossa carreira profissional. E hoje a gente vai falar exatamente sobre essas estratégias que a gente deve usar para alcançarmos os melhores resultados profissionais. Eu sou Alex e nesse canal eu ajudo profissionais a alcançarem os melhores resultados profissionais através da automação de processos robóticos. E se você tem interesse por esse assunto, não deixe de se inscrever ou de seguir esse canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. Bom, eu gosto muito de jogos de tabuleiro como damas e xadrez. E ultimamente eu tenho jogado bastante o Damas, porque é um jogo mais rápido, né? Ele exige menos tempo que você pode disponibilizar para jogar. E eu jogo online, então você encontra vários níveis de pessoas, de jogadores, né? Desde os níveis mais avançados até níveis mais iniciantes. E o interessante desse jogo é que ele depende muito da sua intuição, do seu conhecimento de estratégias, formações de peças para que você já tenha uma chance mais elevada de vencer. Isso nem sempre é muito claro para quem está nos níveis mais iniciantes. E eu estava jogando com uma pessoa, eu ainda não sabia exatamente qual era o nível dela, a gente estava ali no início para o meio do jogo, e num determinado momento eu identifiquei que havia uma jogada que ela podia fazer que certamente ela aumentaria suas chances de me vencer num percentual bastante elevado. Só que para isso ela precisava utilizar algo que, para a maioria das pessoas e para a maioria dos profissionais também, já que a gente está falando aqui de carreira, nem sempre é algo muito intuitivo. Para quem já está mais experiente nesse tipo de jogo ou no mercado de trabalho, isso pode ser até mais intuitivo, pode ser mais natural de se fazer, que é o que a gente chama de oportunidade ou custo de oportunidade, onde você precisa tomar uma decisão que é, às vezes, contra-intuitiva até, para que você possa garantir ou pelo menos aumentar em muito a sua chance percentual de ter vitória naquele jogo. E essa oportunidade dependia de que ele me entregasse duas peças do seu tabuleiro e de repente, para minha surpresa, até ele preferiu fazer uma outra jogada que daria um pouco mais de segurança no seu entendimento. Mas observe o seguinte, muitas vezes, querendo ir pelo caminho mais seguro, não querendo sacrificar duas das suas peças do tabuleiro, ele não sabia que, na verdade, ele estava sacrificando todas as peças do seu tabuleiro, porque, primeiro, eu entendi qual era o seu nível de maturidade em relação àquele jogo, e eu pude aproveitar isso, vencendo ele de uma maneira até bastante rápida. E o que isso se liga, então, à nossa carreira profissional? Nós precisamos entender isso, profissionais com mais maturidade profissional, eles já compreendem, que os sacrifícios eles precisam acontecer. Nos jogos de tabuleiro, como esses que a gente está citando, principalmente no xadrez, tem uma estratégia que é chamada de gambito. Ficou até bastante famoso por causa de uma série que foi lançada, o Gambito da Rainha, que é exatamente o sacrifício da rainha, que é quando o jogador, pelo seu nível de experiência, ele compreende que chega um momento em que ele sacrifica a peça que tem mais força no seu tabuleiro, porque ele sabe que com aquele sacrifício, com aquela entrega, ele vai vencer o jogo. Porque não importa, num jogo como esse, qual é a quantidade de peças que você tem no momento, mas sim se você ao final vai vencer o jogo ou não. Então esses sacrifícios, eles são mais intuitivos para profissionais mais avançados, mas não é tão intuitivo para profissionais que estão iniciando aí a sua carreira. E olha que coisa interessante. Desses sacrifícios, um deles eu considero até o mais fácil,
o menos doloroso até para se entregar, né, para se sacrificar, e o outro até mesmo para profissionais mais avançados, ele já não é tão agradável assim fazer essa entrega. Abrir mão disso não é algo tão agradável. O fato é que chega um momento na nossa carreira que a gente precisa fazer esses dois sacrifícios. Essas duas peças do nosso tabuleiro, elas precisam ser entregues para que os resultados eles sejam potencializados para nós. O primeiro deles é quando você já entendeu uma oportunidade. Eu acho que se você se interessa por automação de processos robóticos, você já entendeu que a automação de processos robóticos é uma oportunidade que surgiu. Seja se você é da área de TI e é um desenvolvedor de sistemas e já compreendeu as oportunidades de mercado de trabalho para desenvolvedores de automação de processos, para analistas das áreas de negócio que têm uma ligação direta com automação de processos robóticos. Ou seja, se você quer ser o que hoje é chamado de citizen developer ou desenvolvedor cidadão, que são pessoas que não são da área de TI ou que são até da área de TI, mas que não trabalham diretamente com desenvolvimento, mas que aprendem automação de processos robóticos para que possam automatizar seus próprios processos. E foi dessa forma que eu iniciei a minha carreira de automação de processos robóticos e foi dessa forma que eu obtive os grandes resultados profissionais que eu obtive na minha carreira até esse momento em que eu me tornei esse desenvolvedor e passei a automatizar os meus próprios processos, passei a automatizar os processos dos meus colegas de trabalho e com isso eu ganhei uma projeção profissional bastante interessante. Só que o fato é que a oportunidade ela surge, a gente está no momento do jogo em que surge a oportunidade e a gente precisa usar uma estratégia chamada de, no xadrez, de gambito ou sacrifício de uma ou duas peças. E por que eu chamo de sacrifício? É porque, na verdade, você vai precisar abrir mão mesmo, num certo nível ali, de duas peças. A primeira delas, então, e é que eu considero a mais fácil, porque, principalmente para quem já tem experiência profissional, sabe que é um dos caminhos mais rápidos de você alcançar alguns resultados, que é quando você faz um investimento na sua formação, né? A gente está falando de recursos financeiros mesmo, não de gastos ou de simplesmente jogar dinheiro, não é isso. É quando você vê uma oportunidade e você sabe que se você conseguir a melhor formação para aquilo, você vai ter mais chances e mais rápido de alcançar aquele resultado. Então esse sacrifício ele pode ser mais intuitivo para profissionais mais avançados, talvez não tão intuitivo para profissionais que estão nos níveis mais iniciantes, mas o fato é que, de alguma forma, você vai precisar investir na sua carreira, investir na formação, para você adquirir conhecimento rápido e sólido sobre aquilo que você quer ter resultado, sobre aquilo que você quer ganhar. E a segunda peça desse sacrifício, e aí ela vai ser difícil, independente do nível profissional que você esteja, é o tempo, sacrificar o seu tempo, sacrificar muitas coisas da sua vida para que você possa se dedicar ao aprendizado, a conhecer profundamente sobre, no caso aqui do que a gente está falando, automação de processos robóticos. E esse sacrifício se chama prioridade. Esse sacrifício ele se chama dedicação. Esse sacrifício ele se chama compromisso. E é muito difícil para qualquer pessoa abrir mão desse tempo que é único na vida de todo mundo para se dedicar a ser o melhor naquilo que você se propôs a aprender, naquilo que você viu como oportunidade. Só que nenhum desses sacrifícios ele vai valer a pena se não houver de fato uma oportunidade. Não é entregar peça por entregar, não é entregar investimento financeiro, não é entregar tempo por entregar. Isso não é estratégia, mas é quando você vê uma oportunidade
E você sabe que se você entregar essas duas peças, o jogo está ganho para você. É sobre isso que a gente precisa compreender em relação a jogos como esse. Quando eu jogo, e quando qualquer pessoa joga, ela precisa não fazer qualquer movimento, não fazer qualquer sacrifício, mas fazer aqueles movimentos, aqueles sacrifícios que te deixem mais próximo aos resultados que você deseja na sua carreira. Bom, e se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com aqueles profissionais que você entende que podem se beneficiar também com essa informação. Não deixe de se inscrever na minha página www.imersãorpa.com.br para que você receba aulas práticas de automação de processos gratuitas através desse site. A gente se vê no próximo vídeo.